Beleza, começando aqui um pouco para falar sobre o termo de potência. Então, basicamente, eu vou dar um exemplo para vocês, que é tipo assim: eu vou ter uma assadeira, sei lá. Aí eu vou desenhar aqui uma assadeira, finge que o desenhozinho tá bom. Aqui é a assadeira. Aí, beleza. Aqui fiz que aqueles tracinhos dela, né? Beleza. Aí essa assadeira, ela vai estar conectada com um cabinho na rede elétrica da casa, né? Na tomada. Então, pensa ela conectada aqui. Então, pensa aí. Quando a gente fala de uma assadeira, um dispositivo elétrico, geralmente é associado um termo assim, né? Dizendo assim, sei lá, a potência é de 20 watts. Então, sei lá, esse aqui é o exemplo de potência que a gente está acostumado no dia a dia. A potência de uma geladeira, a potência do chuveiro elétrico, a potência de algum dispositivo elétrico. Então, tipo assim, o que isso significa? Potência, ela é mais nada do que a quantidade de energia. Então, pensa, ó, potência é a quantidade de energia transformada em um certo tempo. Então, perceba muito que eu falei o quê? Energia transformada em um certo tempo. Potência não é energia sobre tempo, não. Potência é energia transformada em um certo tempo. Então você tem que ter essa noção aqui. Potência é a quantidade. Ó, potência é a quantidade de energia transformada por um certo tempo. Anote isso, escreva que é transformada e memorize isso. Tenha essa noção básica de potência. Então, isso que significa? Quando eu falo que eu tenho 20 watts, isso aqui está me indicando uma quantidade de energia transformada em um certo tempo. E faz sentido, ó, porque pensa, a assadeira, ela quer fazer o que, a assadeira? Ela quer assar algo. Então, pensa, tu vai botar, sei lá, o pão lá para assar. Tu quer que esse pão asse, mas para assar tem que ter o quê? Tem que ter calor, né? Então, tipo, tem que ter energia térmica. Só que tu sabe que não cria energia térmica do nada, assim. Lá você já disse, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Mesma coisa para a energia em si. O que acontece? A gente não cria energia do nada. A gente vai transformar a energia. Então não vai surgir energia térmica do nada, não. Por que tem essa tomadinha aqui? Essa tomadinha aqui é justamente para pegar da rede elétrica energia elétrica. Então ela vai pegar o quê? O aparelho, a assadeira, vai pegar a energia elétrica e vai transformar em energia térmica. Por isso começa a aquecer. Só aquece se estiver na tomada, né? Pelo menos eu espero. Aí o que acontece? Vai pegar, conectar na tomada, lá vai pegar a energia térmica e na hora que pegar essa energia térmica, vai transformar em energia. Não, foi mal. Vai pegar aqui na tomada energia elétrica e vai transformar em energia térmica, entende? Então, tipo assim, por que começa a aquecer? Porque teve uma transformação de energia. Então, o que está relacionado com isso é a potência do aparelho. Então, pensa, se eu digo que o aparelho tem uma potência maior, então significa que ele está transformando mais energia em um certo tempo. Então, outros exemplos, o chuveiro térmico, né, elétrico. Ele vai aquecer a água, mas para ele aquecer a água, ele precisa de quê? De energia térmica. Mas ele não cria energia térmica do nada. Ele vai pegar a energia elétrica e transformar em energia térmica. Entende? Sei lá, o ventilador, ele vai pegar a energia elétrica e transformar em energia cinética. Entende? Então, sempre que tiver potência, vai ter uma transformação de energia. Não necessariamente tem que ser eh, elétrica em térmica. Pode ser qualquer uma das energias, desde que eu esteja mudando o tipo de energia, desde que eu esteja transformando. Então, potência, como eu disse, é a quantidade de energia sobre a energia transformada sobre o tempo. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto para saber. Então, tipo assim, vamos para a unidade internacional. Então, energia. Então, quando eu falo de energia, a unidade internacional é joule. E quando eu falo tempo, a unidade internacional vai ser segundo. Beleza? Então, quando a gente for fazer essas manipulações algébricas assim, a gente vai saber o quê? Que a potência vai ser igual à energia transformada em um certo tempo. Só que a energia transformada em um certo tempo vai seguir essa unidade de medida, que vai ser joules por segundo. Aí, beleza, não entendi. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu vou dizer que a energia que vai ser transformada vai ser 20 joules. Beleza? Não, vou botar 40 aqui. Então, a energia transformada em um certo tempo vai ser 40 joules. Então, no meu exemplo, eu estou colocando 40 joules. E eu vou dizer também que o tempo que essa energia vai ser transformada vai ser em 2 segundos. Então, beleza, a gente não sabe que a fórmula
é potência igual a energia transformada em um certo tempo. Então, se eu for substituir aqui, vamos pensar, a quantidade de energia vai ser 40 joules, beleza? E o tempo vai ser 2 segundos. Então, tu concorda que aqui eu posso simplificar? Porque é 40 dividido por 2. Então, se eu quiser, eu posso escrever dessa forma aqui, que vai ficar 20 joules a cada 1 segundo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que eu estou transformando 20 joules a cada 1 segundo. Sempre que você vê essa razão, 20 joules dividido por 1 segundo, ou sei lá, qualquer outra unidade de medida, mas uma razão, uma divisão, você pode sair e fazer uma regra de 3. Então, eu não estou dizendo que é 20 joules a cada segundo, então eu vou transformar isso numa regra de 3, porque é uma razão. Significa que a cada 20 joules transformado, eu gasto 1 segundo. Então, beleza, você vai achar essa proporção daqui. Então, se você quiser fazer uma regra de 3, sei lá, a questão vai perguntar quanto tempo eu vou demorar para transformar 80 joules. Aí, como é que eu faço? Eu não sei que a cada 20 joules eu demoro 1 segundo, então eu boto 80 joules aqui. E o x aqui, que é o que eu quero descobrir. Então, eu só faço uma regra de 3. Então, 20x é igual a 80. Então, x é igual a 4 segundos. Então, você tem que saber fazer essas manipulações. Isso é a base da física. Enquanto você não aprender isso, você vai ter dificuldade em física. Então, você tem que ver a unidade de medida e tirar uma regra de 3 com base nela. Entende? Aí você vai fugindo das fórmulas. Então, beleza. Eu expliquei o conceito de potência, que potência é a quantidade de energia transformada em um certo tempo. Mostrei as unidades de medidas que energia é joule e tempo é segundo. E eu mostrei que quando a gente faz um exemplo, a gente descobre que vai dar uma unidade de joules por segundo. E como a gente pode fazer uma regra de 3 disso. Só que eu ainda não mostrei porque aqui está dizendo potência com watts. Não é joules por segundo, você pode ficar, nossa, por quê? Aí porque joules por segundo é igual a watts. Então, para a gente não falar joules por segundo, a gente fala watts, beleza? Então, é uma equivalência de unidade de medida aqui. Então, por exemplo, quando eu falo que essa potência aqui da assadeira é de 20 watts, eu posso pegar esse valor e escrever assim, que a potência é igual a 20 joules por segundo, entende? Então, na hora que eu falo isso, eu posso fazer uma regra de 3 aqui direta, entende? Então, tipo assim, eu vou e boto assim, então significa que é 20 joules a cada 1 segundo. Então, sei lá, com 10 segundos, eu vou ter transformados quanto? Joules, entende? Então, você vai fazendo desse jeito. Aí, então, pronto. Beleza, então eu vou dar aqui só um resuminho geral. Então, o que que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu que, tipo, se a potência, por exemplo, vou dizer assim, vai vir uma potência. Potência vai ser igual a, sei lá, 800 watts, beleza? Aí ele vai falar isso aqui para mim. A questão vai dar, a potência é de 800 watts. Eu quero saber quanto de energia foi transformada em, deixa eu ver, 3 segundos, beleza? Então, bora ver assim. O tempo vai ser 3 segundos. Então, eu vou dar o comando da questão, sei lá. Ciclano, ele estava usando, sei lá, uma assadeira para assar o seu pão. Só que ele só queria torrar, assim, derreter a manteiga do pão. Então ele pegou a assadeira e ele viu que a potência do aparelho era de 800 watts. E ele queria saber, ele percebeu que para derreter a manteiga ele gastava 3 segundos. Então ele quer saber a quantidade de energia gasta para derreter a manteiga de um pão. Então, vamos ver, isso foi a questão. Repetindo, teve um menino lá, fulano, sei lá, Lobel. Lobel queria pegar o pão e derreter na assadeira a manteiga lá. Então ele viu que na fabricação lá da assadeira tinha uma potência de 800 watts. E ele notou que demorava 3 segundos para derreter a manteiga do pão. Então ele queria saber quanta energia foi gasto nisso. Então, esses foram os dados dados na questão. Então, como é que você vai fazer? Primeiro, se você pode ir pela fórmula, mas não é o ideal não. O ideal é que você entenda mexer com dado de medida. Porque algumas questões vão ser mais complexas do que isso. Então, eu sei que ele me deu 800 watts. Então, na hora que eu sei isso, eu sei que eu posso reescrever isso
dessa forma. Potência é igual a 800 joules por segundo. Por que eu posso fazer isso? Porque watts é a mesma coisa que joules por segundo. Então, quando eu falo que eu tenho 800 watts, significa que eu estou transformando 800 joules por segundo. Então, na hora que eu fizer isso, eu vou transformar isso numa regra de 3. Então, eu venho para cá. Eu vou dizer que é 800 joules transformado a cada 1 segundo. Beleza? Então, na questão lá, ele disse que demorava 3 segundos para derreter a manteiga. Então, eu boto 3 segundos aqui, porque não é uma regra de 3. E ele quer saber quanto de energia foi gasto nisso. Então, eu vou e faço a regra de 3. Então, x vai ser igual a 800 vezes 3. Então, x é igual a 2.400 joules. Então, a gente achou a resposta gasta para conseguir derreter a manteiga do pão, de um pão. Aí se ele falar, eu quero saber de 2 pães, aí eu multiplico por 2, entende? Então é mais ou menos assim. Então, teoricamente, é assim que você consegue mexer potência e relacionar com a unidade de medida para não ter que usar a fórmula. Você tem que entender a unidade de medida e fazer uma regra de 3. É um pouco complicado no início, mas depois que você pega a prática, a manha, você começa a aplicar em tudo e vai facilitar bastante para caso você esqueça uma fórmula, entende? E é bem mais cômodo na realidade. Mas enfim, era isso. Aí qualquer coisa pode mandar aí que eu tiro as dúvidas.